a Eliane, quem mais que estava abrindo a casa? A Sônia, quem mais que estava? A Paula também vai abrir o apartamento. Se você quiser o grupo de comunhão na sua casa, fale conosco, a gente vai se programar agora até o final do mês de março. E em abril a gente já vai voltar, então, os grupos de comunhão. O Samuel toda terça, está indo lá na casa da Andressa, né, com o Alexandre, eles têm feito o grupo de comunhão. Mas assim, por que nós tomamos essa decisão? Porque agora, provavelmente, já não vai ter nem mais máscara, se Deus permitir, né? E aí a gente já pode estar mais em paz e voltar à nossa comunhão. Nós ficamos praticamente 2 anos sem se reunir, assim, bastante gente, e agora nós precisamos voltar, tá bom? O Adriano com a Adriana já estão fazendo o curso de casados, né, que é o MMI, toda terça-feira, e nós vamos voltar os grupos de comunhão, certo, irmãos? Então vamos lá, Tiago, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 14, até o versículo de número 23. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartar-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só, ou existe? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, pelas obras, que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vamos mais 2 aqui. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. De igual modo, não foi também justificada de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Semana passada eu falei que a salvação é pela fé, e a gente recebe isso como uma forma de graça, né? Gratuitamente da parte de Deus. E aí eu quis trazer um contraponto aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso essa noite. A salvação é pela graça. A gente sabe que Deus decide nos salvar, e nós obtemos a salvação através da fé que nós temos no Senhor. O que Tiago e Paulo estão dizendo não está se contradizendo. Um não está ensinando uma coisa e o outro totalmente contrária ao que Paulo ensinou. O que Paulo e Tiago estão falando é que existe uma relação, ou deve existir uma relação entre fé e também as obras. É isso que os 2 autores estão dizendo. E eles se completam. Paulo falou que a justificação pela fé é a causa da salvação. Então, eu sou justificado porque eu creio, através daquilo que Deus fez por mim na cruz do Calvário por Cristo, e eu acabo recebendo a salvação através da minha crença. Então, é uma causa.
Tiago diz que a evidência da salvação são as obras. De que forma que eu mostro que eu sou salvo? É o que Tiago está falando, através das boas obras. Deu para entender? Deus nos salvou pela graça, enviando o seu Filho, e na crença de que Ele nos salvou, eu sou salvo. Agora, eu testifico a minha salvação através das obras que eu pratico. Então é sobre isso que eu vou falar. Não vou demorar muito, tá, irmãos? Eu prometo para vocês e para mim mesmo. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. Então a consequência de eu ser salvo são as obras que eu pratico depois que eu sou salvo por Jesus. Mas vamos adiantar aí para que a gente possa falar dessa tensão que há da fé sem obras. Tiago ele fala que a fé sem obras é o quê? Morta. Coloque isso no seu coração. Não adianta você falar que tem fé se você não tiver uma vida de obras. E quando a gente fala de obras, ele fala também das nossas ações. Se a gente perceber no texto que Tiago aqui, que eu acabei de ler, que Tiago escreveu, ele fala que se alguém vir pedir uma ajuda para mim, e eu negar ajuda falando que eu vou orar pela pessoa, automaticamente eu estou mostrando que eu só tenho fé, eu não tenho obras. Eu tenho uma fé intelectual, mas eu não tenho uma fé prática. E é isso que Tiago está tratando. Então, o primeiro ponto da mensagem, só vai ter 2 pontos. O primeiro deles é falar da fé morta. O que é a fé morta? É aquela que não desemboca em vida santa. A pessoa professa, a pessoa fala que crê, que acredita na palavra, mas na hora da prática das boas obras, ela não consegue viver. É um erro pensar que apenas defender um credo, que é o ortodoxo desde o começo, faz de alguém um cristão verdadeiro. Eu defendo a Bíblia, eu falo de Jesus. Não pense você que você é um cristão verdadeiro se você só professa e só conhece a palavra do Senhor. Esse assentimento que nós temos intelectual apenas não é a fé salvadora. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé somente intelectual. Eu só creio. E tem muita gente que somente crê. Quando chega na hora de praticar as boas obras, ela não consegue praticar as boas obras, porque a fé dessa pessoa é uma fé morta, inoperante. Também a gente pode aprender com esse texto que essa fé morta também ela é meramente intelectual. A pessoa consente com certas verdades, mas não é transformada por elas. Isso aqui é interessante. Eu creio na verdade, mas essa verdade não transforma a minha vida. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se eu conheço a verdade, presta atenção nisso, gente, eu não vou demorar. Eu conheço a verdade e eu não pratico a verdade, a minha fé é morta ou ela é viva? Jesus ele deu vários exemplos falando disso, que aquele que ouve as palavras e não as pratica, ele é comparado a um homem que constrói a casa sobre a areia. Vem a tempestade, vem as dificuldades da vida, e essa casa não vai conseguir parar em pé. Tiago fala que a fé, para ela ser viva, ela tem que ter o acompanhamento das obras. Irmãos, conhecer a Bíblia é bom, não é? Não é bom conhecer a Bíblia? É bom você conhecer a Bíblia e fazer uma leitura da sociedade e ver que a sociedade anda a passos largos, cada vez mais afastado do Senhor. Isso é nítido. Só que Deus não quer que você somente conheça. Deus quer que você coloque em prática aquilo que você conhece. Adianta saber o que faz bem para o meu corpo, se eu não coloco em prática isso? Não adianta. Na fé cristã é a mesma coisa. A gente sabe de tantas verdades, irmãos, mas muitas vezes a gente não consegue praticar aquilo que a gente tem aprendido da parte do Senhor. Eu não estou aqui para
para te acusar de nada, eu estou aqui para te ensinar que a fé tem que ser acompanhada das obras. Se você professa Jesus, as suas obras têm que dizer que você professa. Não adianta a gente falar, irmãos, o mundo não quer ouvir o nosso discurso, o mundo quer ação. A igreja da Ucrânia, ela pode ter um templo suntuoso, lindo, maravilhoso, mas se ela não abrigar agora as pessoas que estão precisando dela, que tipo de fé que eles têm? E eu gostei, Ruth, quando você trouxe aqui, que as igrejas estão fazendo a parte dela. A fé tem que ser acompanhada de obras. E quando a gente fala de obras, irmãos, é muita coisa. Muita coisa. As obras têm que vir acompanhado. Se a gente não estiver praticando essas obras, a nossa vida precisa ser impactada novamente por essa verdade. Diz que tem fé, mas na verdade não tem. Pessoas com uma fé morta conhecem as doutrinas, mas não as praticam. Quem que era assim? Os fariseus. Eles conheciam, mas eles não praticavam aquilo que eles conheciam. Eles sempre ficavam tentando achar pelo em ovo para atacar Jesus. E Jesus disse: olha, por fora vocês são belos, mas por dentro é sepulcro caiado. Vocês falam muito bem, mas a prática não condiz com aquilo que vocês estão falando. Pense um pouquinho sobre isso. Tem discurso, mas não tem vida. Lembra que no ensinamento de Jesus as pessoas olhavam para ele e falam: ele ensina como alguém que tem autoridade para ensinar. Sabe por quê? Porque a vida de Jesus era acompanhada das obras. Ele não apenas falava. Ele falava e as coisas aconteciam, e as obras dele se manifestavam. Tanto é que Jesus podia ir em poucos lugares, porque ele juntava a multidão à sua volta. Porque aquilo que ele falava era aquilo que ele colocava em prática. Dentro da fé morta também, essa fé morta não produz frutos dignos também de arrependimento. Essa fé é ineficiente, ela é inoperante e não produz nenhum resultado. Eu ouço a mensagem de domingo, mas quando chega segunda-feira não consigo colocar em prática. Então a fé ela se torna inoperante. Quando a gente ouve a mensagem, é impactado pela palavra, o que deve ser acompanhado depois daquilo que a gente ouviu? A obra. O desafio seu, irmãos, não é aqui dentro, é lá fora. É quando as tribulações, as lutas, as dificuldades da vida se apresentam a você. E é como você vai lidar com isso que vai mostrar se você está somente com a fé morta ou com a fé viva praticando as boas obras. Então pensa sobre isso. De domingo, nós temos que ser cristãos, mas de segunda a sábado também. De domingo de ceia, a gente tem que pedir perdão para as pessoas, mas segunda-feira após ceia também. A gente não pode falar que crê em Jesus e odiar as pessoas que estão à nossa volta. Não casa com o Evangelho de Cristo. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas, elas não têm dado valor a essa verdade. Não têm dado valor a essa verdade. Se você tem um ressentimento contra alguém, e isso tem bloqueado, tem te causado ira, raiva, dificuldade às vezes até de frequentar a igreja ou qualquer outro lugar que essa pessoa vai estar, alguma coisa precisa mudar na sua vida. Perdão não é sentimento. Perdão é obedecer aquilo que Jesus falou. Pastor, você fala porque não é com você. Eu não sou ser humano? Eu falho com as pessoas e as pessoas também falham comigo. Cristão que não perdoa, irmãos, está vivendo uma fé morta. Cristão que não perdoa está vivendo uma fé morta. Receba isso da parte de Deus na sua vida. Tem alguém para você consertar? Faça isso quanto antes. Faça isso quanto antes. Se acerte com a pessoa. A Bíblia fala que se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho que ir até esse irmão e consertar com ele.
Irmãos, pouco a gente vê isso na igreja, pouco a gente vê isso nas famílias. Viram a cara, deixam de conversar um com o outro. Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Se Jesus estivesse no nosso lugar, Ele faria isso? Se Jesus na cruz do Calvário olhasse para aqueles homens ali que prenderam Ele, crucificaram Ele, e Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Pensa um pouquinho sobre isso, se a sua fé é viva ou se ela está um pouquinho morta. É preciso então que você ressuscite a fé e as boas obras na sua vida. Irmãos, sem o Espírito Santo a gente não consegue praticar boas obras. Não consegue. Por isso que a Bíblia fala que a letra em si, ela traz morte. O que traz vida é o quê? É o Espírito Santo. Então, essas pessoas que têm a fé morta, é algo que não produz resultado nenhum. Eu ouço a mensagem e amanhã minha vida vai continuar do mesmo jeito. Eu vou continuar mentindo, eu vou continuar enganando, eu vou continuar trapaceando, eu vou continuar não perdoando as pessoas que me ofenderam e assim por diante. Aí você vem domingo que vem de novo aqui, nossa, palavra boa, Deus falou comigo. Segunda-feira é inoperante, não consegue consertar aquilo que Deus quer que você conserte. Nós precisamos entender sobre essa verdade. Então essa fé ela se torna inoperante. Ou seja, de forma geral é uma fé inútil. Ela também no caso da salvação. Se você tem uma fé cristã sem obras, será que você foi salvo mesmo? A salvação é pela fé. É o que Paulo falou e que eu preguei semana passada. Mas se não tiver as obras, será que eu sou salvo? Porque eu testifico da minha salvação através do quê? Que Tiago está falando? Através das obras. Eu não estou falando, irmãos, no sentido de você ficar olhando para as pessoas do seu lado e falar, aquele lá vai para o inferno. Não é isso. É para você olhar dentro de você, para você. Frequentar a igreja é bom? É. Mas desde que a gente coloque a nossa fé em ação, através das obras. Senão, a gente está vivendo uma fé inoperante. E vamos para o final, que é o último aqui, que é a fé salvadora, que é o que Tiago fala. Vamos acompanhar no texto que eu acabei de ler aqui. Então ele trata essa questão da fé morta, né? E aí Tiago no versículo 18, ele fala uma coisa interessante. Acompanhe comigo aí, por favor. Ele fala assim, no 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me então essa tua fé sem as obras, e eu te mostrarei com as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago ele fala um negócio interessante aqui. Se alguém chegar para mim e falar, não é a fé que salva, é a fé e tal, e Tiago vai falar assim, mas essa fé não tiver obras, eu vou mostrar a minha fé através das obras que eu tenho. É como se ele estivesse provando que é importante ter fé, mas acompanhada das obras. Essa é a fé salvadora. Se a sua fé não tem obras, repense sobre a vida cristã. E depois ele diz assim, né? Crê tu que Deus é um só, ou que Ele existe, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Isso aqui eu achei bem interessante que Tiago fala. Porque a gente acha que a crença é o necessário. E ele está falando assim, você crê que Deus existe? Você faz bem. E ele dá um exemplo extraordinário. Ele fala assim, até os demônios creem e tremem diante disso. Só que o diabo e o demônio, eles não se convertem. Porque eles acreditam, mas eles não têm as boas obras. Tiago ele aperta aqui. Ele está dizendo que a gente faz bem em crer, mas não é somente necessário crer. Você precisa praticar as boas obras. E aí ele termina com 2 exemplos. O primeiro deles é o exemplo de Abraão. Vamos ver comigo aí o exemplo de Abraão. Ele fala assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque.
Eu gosto dessa expressão que ele usa, Tiago, porque ele está dando um exemplo prático de fé e obras. Pense comigo aqui, pense comigo. Se Deus tivesse chegado para Abraão e falado: Abraão, eu quero que você ofereça meu filho, o seu filho Isaque, como sacrifício. Se ele não tivesse levado Isaque até o monte para sacrificar ao Senhor, você acha que ele seria justificado pela fé? Não. Como que ele provou então que a fé que ele tinha era verdadeira? Como foi, gente? Ele praticou aquilo que Deus falou. Vamos trazer para a sua vida? O que Deus tem falado ao seu coração, creia que Ele falou. E Deus, Ele é fiel àquilo que Ele fala ao meu respeito e ao seu respeito. Ele cumpre aquilo que Ele falou. E aí, irmãos, tem que sair do campo da fé e ir agora para o campo das obras. A Bíblia fala que a salvação do filho Isaque de Abraão e a justificação de Abraão foi imputado porque ele ofereceu o seu filho como sacrifício. Deus não permitiu a morte de Isaque, mas Abraão cumpriu aquilo que Deus havia ordenado que ele cumprisse. Ele tinha fé e ele então oferece Isaque como sacrifício. E Deus, por fim, na última hora, ele livra Isaque da morte. Mas percebe que foi acompanhado de obras. E é isso que nós precisamos entender. E ele fala, no versículo de número 22: vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, ele creu, e depois ele praticou aquilo que ele creu. E é isso que Deus espera de você. Creia, mas pratica aquilo que você crê. Pratica. Desde coisas pequenas até coisas grandes, irmãos. Aliás, se a gente tropeça nas pequenas, que dirá nas grandes? A gente às vezes vive falando da corrupção. Não sei com quem eu conversava ontem, acho que com o Adriano, sobre as corrupções, A gente olha para os políticos, a gente julga, a gente briga e faz um monte de coisa, E aí no nosso cotidiano a gente vê um monte de coisas que são corrupções também, só que em escalas menores. Corrupções. A gente estava falando de aplicativos que fazem corrida, como táxi antigamente, E pessoas que burlam o sistema, que roubam o sistema, são corrupções. Ter vantagem em alguma coisa, corrupções. A diferença daquele que rouba 1 milhão é a oportunidade que ele teve de roubar 1 milhão. E a diferença daquele que rouba R$1 é que ele teve a oportunidade de roubar R$1. A fé tem que ser acompanhada das obras. Em pequenas coisas, a gente mostra a nossa fé em Cristo Jesus. E o último exemplo, ele fala aqui também de Raabe, que era uma prostituta, a gente conhece a história. Ele diz, no versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz ou a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para um outro caminho? Como que Raabe foi justificada se ela era prostituta e ainda ela tem umas coisas na Bíblia que a gente às vezes nunca vai entender. Raabe fez parte da genealogia de Jesus. E ela foi justificada pela obra. Ela teve a fé, mas ela praticou a obra que Deus queria que ela praticasse. E ele diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Deus me trouxe aqui para falar isso com vocês essa noite. Para que você olhe para dentro de você. Deus falou comigo também nessa mensagem. Quem prega é muito mais difícil. O pastor Zé Roberto falou de Paulo, que ele fala, sede meus imitadores. É difícil para quem prega. Não pense você que é fácil. Porque amanhã ou daqui a pouco eu vou ser provado naquilo que eu acabei de pregar para vocês. E é nessa hora que a gente tem que mostrar que a nossa fé, ela redunda em boas obras. Pense um pouquinho sobre isso, que Deus possa falar ao seu coração.
Mas pense uma coisa, não é fazendo boas obras que você vai para o céu, tá bom? Tem gente que fala, não, vou fazer então bastante boas obras para ir para o céu. Tem que ter fé. Fé somente em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Que a nossa igreja possa despertar com relação a isso. Olhar para os perdidos e sentir que a gente tem que fazer alguma coisa por eles. Né? Se incomodar. Quando a gente às vezes, eu falo por mim, a gente ouve de guerra, mas está tão longe de nós, em parte, que às vezes a gente até esquece de orar. E as obras nossas, irmãos? Às vezes as pessoas vêm em final do culto aí, eu falo, meu Deus, me dá graça, né? Vem pedir ajuda e meu coração rapidinho amolece. Porque eu olho para essa palavra e Tiago fala, não adianta, se alguém tiver com frio, e você fala, não, vai, Deus abençoe, vai embora que Deus vai te aquecer. Como Deus vai me aquecer? Tem que dar uma coberta. Deus não aquece. Ele usa a minha vida para aquecer aquele que está com frio. Fome, Deus usa a minha vida. E tem pessoas sofrendo à nossa volta. E nós precisamos estar atentos. Eu tenho a fé, mas eu também quero ter as obras. Amém? O louvor está com uma canção aí já preparada? Então tá bom. Vamos ficar em pé. E nós vamos cantar essa canção e depois nós estaremos orando e encerrando o culto de hoje à noite. Isso, vai para a bateria, Netão. conhecemos a palavra, a maioria de nós, até as nossas crianças conhecem a palavra, e nós precisamos agora colocar em prática aquilo que a gente tem conhecido da parte do Senhor. Os tempos são difíceis, os tempos são maus, e Deus ele quer levantar uma igreja que se apegue na verdade dele.
Irmãos, eu não sei até quando a gente vai conseguir pregar a palavra livremente aqui no Brasil, não sei. Mas Deus quer levantar uma igreja comprometida, não só com a fé, mas também com as obras. Está chegando o tempo de estreitar as coisas, você tem percebido. As leis, tudo que tem acontecido à nossa volta está mostrando que o fim está próximo. Deus quer levantar uma igreja sóbria, que não abra mão da sua fé, que não negocie a sua fé, e que mostre a sua fé através das obras. A igreja tem que, e ela vai enfrentar perseguição, nós vamos enfrentar, mas que nós possamos nos apegar em Cristo. A nossa fé vai ser acompanhada pelas obras. Amém? Senhor, abençoa a tua igreja que está aqui presente. Que essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, ela possa ser praticada por cada um de nós. A fé tem que vir acompanhado das obras, Pai, e que nós possamos praticá-las durante essa semana e durante a nossa vida. Que haja conserto onde for necessário ser consertado. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos discipline, que o Senhor nos faça enxergar aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas, sejam em palavras, sejam nas nossas ações. Que haja temor, Senhor. Nós não queremos conhecer a palavra por conhecer, nós queremos colocar em prática os ensinamentos do Senhor para cada um de nós. O que traz mudança, Senhor, é a prática. O que traz mudança é nós fazermos aquilo que o Senhor tem ensinado através da tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos ousadia para colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Queremos apresentar também os pedidos que estão aqui no YouTube, pelo chat. Que o Senhor abençoe cada irmão e irmã, aqueles que estão pedindo aqui por alguém, pela própria vida. Abençoa, Senhor, sustenta, guarda, completa a tua obra no coração dessas pessoas, faz um milagre na vida delas, Senhor. Os que estão enfermos, traz cura. Os que estão em desespero, que o Senhor possa animá-los em Cristo Jesus, Pai, e que o Senhor complete a tua obra na vida de cada um desses irmãos e irmãs. Abençoe também a tua igreja essa noite, Pai, e que o Senhor nos despeça em paz, em segurança, e que o amor do Pai, a graça redentora de Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Não esqueça de passar ali e pegar o cofrinho com a Ruth e também o cachorro quente. A Paula também trouxe os doces, tá? Então o cachorro quente, vai lá pegar para ajudar os jovens também da nossa igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.